Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal e hoje é dia de falarmos sobre literatura de horror, mais especificamente sobre a obra de uma autora que tem despontado como um dos maiores nomes do horror nacional. E eu tô falando de Carniça, da Paula Feby, uma edição com a editora Draco. Essa obra faz parte de uma coletânea com 6 obras e ela inaugura essa coleção. Eu já posso adiantar que é uma leitura surpreendente, uma obra que realmente vem para nos impactar, uma leitura que tem altas doses de psicanálise, de sadismo e com um enredo que para mim é algo diferente de tudo que eu já li. Mas se vocês quiserem saber mais sobre essa obra, eu peço que deixem o seu like, que se inscrevam aqui no canal, afinal estamos na corrida rumo aos primeiros 1000 inscritos do canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações aqui, porque semanalmente nós temos conteúdo aqui no canal. Então, simbora! Gente, então vamos começar falando da autora, tá bom? Paula Feby, autora de Carniça, é escritora já com uma carreira consolidada na literatura, tem mais de 8 livros, já recebeu diversos prêmios literários, dentre eles o Prêmio Ecos de 2021. Ela também recebeu prêmios relacionados com o cinema, porque a Paula Feby ela tem uma formação em psicanálise e também em roteiro nos Estados Unidos e recentemente ela também recebeu o prêmio Aquisição Canal Brasil no Festival Ibero-Americano de Cinema por um roteiro que ela escreveu junto com o Fernando Sanches. E vejam bem, nós estamos diante de uma autora complexa, com diversas faces, com produção cinematográfica e também literária, que tem despontado como um dos maiores nomes do horror no cenário nacional. Se vocês já assistiram vídeos anteriores meus, inclusive o de Novos na Estante que eu fiz recentemente, vocês vão ver uma obra de horror que já foi lida, inclusive, que foi A Floresta, do Daniel Gruber. E esse é um tipo de literatura que nunca esteve no meu espectro enquanto leitora, então talvez também por isso essa leitura tenha sido tão surpreendente. Nós estamos aqui, através de Carniça, nós entramos em contato com uma obra, que tem introdução do Ivan Cabral e tem um pós-fácil escrito pelo Cid Vale Ferreira. E o que acontece? Eu preciso explorar brevemente com vocês esses textos que também compõem a obra. Enquanto o Ivan Cabral faz uma apresentação nos elucidando as nuances psicanalíticas que vão compor o enredo dessa história, dessa fábula, como a própria Paula Feby anuncia em sua primeira página, nós temos no pós-fácil escrito pelo Cid Ferreira Vale uma análise estrutural da obra que foi extremamente relevante também para eu construir a minha resenha. E é muito interessante a forma que o Vale vem estruturar essa sua apresentação, esse seu pós-fácil, dizendo que essa obra, apesar de ela não ter uma divisão em capítulos, nós temos uma divisão que é diferente também de tudo que eu já li, com vários hiatos, como vocês estão vendo, tá bom? Que divide a obra. São esses hiatos, essas pausas que não são lineares, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos uma parte que é escrita como uma frase. Nós temos partes que são escritas, dessa maneira com diálogos, algumas que são praticamente escritas em versos. Então, assim, é uma escrita não linear. Além de nós termos um enredo que não é linear, nós temos uma escrita não linear. E o Cid, ele vai dividir a sua percepção da obra em 3 atos, embora aqui nós não tenhamos uma peça, ele faz essa divisão que para mim é muito relevante. Aqui nós temos a história de um homem que morreu aos 32 anos e ele começa a narrar a sua perspectiva de alguém que morreu, que já inicia a sua trajetória narrativa morta, E ele divide esse enredo basicamente em 3 partes. O primeiro ato, que é o momento em que esse
Nosso protagonista, que é também o nosso narrador, ele começa a se dar conta de sua condição pós-morte. Então ele começa a definir, a descrever a sua percepção pós-morte e vejamos que ele está numa aldeia chamada Bacria e nessa aldeia ele começa a se dar conta dos elementos que compõem o seu cenário. E o interessante é que a nossa compreensão, a compreensão dele por Bacria, a sua compreensão pós-morte, ela se dá inevitavelmente através de comparações que ele estabelece com a sua vida terrena anterior. E as definições de Bacria, elas se estabelecem muito mais daquilo que ela simplesmente não apresenta, daquilo que é feito de ausências. Então, Bacria é uma aldeia onde não há flores, onde não há insetos, onde não há portas, onde não há idade, embora as pessoas saibam quando são os seus aniversários, onde não há instinto de sobrevivência, onde não há saudade, onde não há conveniências, onde não há medo de ficar só, esse medo que nos acompanha nessa nossa vida terrena de forma tão intensa, de forma tão forte, de forma muitas vezes tão determinante das nossas escolhas de vida. E de forma ainda mais impressionante, em Bacria não há morte, a eternidade ela impregna tudo à sua volta. Não há ciclos, não há morte. Então nós estamos diante, nesse primeiro ato e nessa primeira parte, diante dessa percepção de um narrador que começa a se dar conta dessa sua condição pós-morte, que é estabelecida também com muito ódio, com um sentimento até de injustiça, e nós vamos nos dando conta desse cenário atual. Então, embora que nessa narrativa nós não tenhamos uma divisão muito bem estabelecida entre presente, passado e futuro, nós percebemos que nessa primeira parte predomina essa percepção do presente desse narrador, desse protagonista, que começa a se dar conta dessa sua condição pós-morte. E essa condição é delineada muito mais pelas ausências do que por aquilo que efetivamente está estabelecido em seu cenário. O segundo ato, a segunda parte, de acordo com Sid Valley, vai ser determinado, vai ter como condição predominante e mais impactante nessa narrativa o momento em que os urubus começam a aparecer na aldeia, a rodear essa aldeia, e esse narrador, ele começa a perceber a chegada desses animais e se dá conta de que essas pessoas que estão na aldeia passam a formar o verdadeiro antepasto desses urubus. É nesse momento que nós conseguimos estabelecer a carniça como um elemento também condicionante, como um elemento que vai fazer parte dessa narrativa de uma forma muito forte, de uma forma muito exótica, e é nesse momento que nós nos damos conta desse horror, em que nós nos damos conta também dessa eternidade, sobre o quanto essa eternidade que está impregnada em Bacria, ela é tão agoniante quanto a morte que nos acompanha aqui nessa vida terrena. Então, nós vemos muitos paradoxos, muitas oposições aqui nessa obra, e com a chegada dos urubus, com as cenas horripilantes que nós somos levados a assistir através desse narrador, a gente percebe muitos paradoxos que são estabelecidos pela Paula Feby, como fatalidade e eternidade, como a condição de não existência da morte, como algo que não vem anular a realidade de sofrimento dessas pessoas. E, sobretudo, nós nos damos conta de toda essa realidade de podridão que vai começando a invadir essa narrativa. Como eu disse a vocês, passado, presente, futuro, eles se mesclam dentro dessa narrativa, e esse narrador que acabou de morrer aos seus 32 anos, nós temos aqui um desvelar contínuo desse personagem. Tudo está muito turvo, muito confuso, e à medida que esse personagem vai se desvelando, vai se revelando para si mesmo, nós vamos também acompanhando esse desvelar, nós também vamos acompanhando essas
das descobertas que são feitas por ele. E por fim, nós temos o terceiro ato, o que o Sid Valley chama de terceiro ato ou de terceira parte, em que nós vimos realmente o desvelar final desse personagem, que é quando nós entramos em contato com a causa da morte, com a autópsia extremamente incoerente, exótica desse personagem e, sobretudo, com a vida que ele levou anteriormente, antes de ir para Bacra, as motivações que nós percebemos, o porquê desse personagem ser o legítimo representante da carniça. Nós vamos ter urubus, nós vamos ter a carniça visível, nós vamos ter todo um estado de putrefação muito visível, biológico e físico, mas nós vamos perceber também que todo esse apodrecimento, que todo esse estado de carniça é algo que está impregnado em todas as nuances do ser que nos orienta nessa narrativa, que é o nosso narrador. Mas afinal, por que desse nome impregnar o título dessa obra e por que carniça é realmente algo que designa, por que não dizer, o narrador dessa obra? Minha gente, para saber isso, é necessário beber diretamente a fonte. Essa é uma resenha sem spoilers, mas o que eu posso dizer é que essa é uma narrativa de um autor pós-morte que vai nos conduzir com muito sadismo, com muita perplexidade, com muito ódio, com muita acidez e em alguns momentos com humor também, por um horror que foi escrito em tempos de pandemia, como eu vi a Paula Feby anunciar em uma live, que tem as influências de autores como Carlos de Brito e Mello, que é autor de Passagem dos Corpos Intensos, que tem também influências, da narrativa do Lourenço Mutarelli, especialmente em sua obra Natimorto. No pós-fácil, escrito por Sid Valley Ferreira, nós vamos ver também que ele enxerga, que ele vislumbra influências do Paul Fevre, que é autor de La Ville Vampire, escrito no século XIX, e essa é uma narrativa em que existe uma necrópole que é ocupada, que é habitada por vampiros. De certa forma, nós temos também uma necrópole em Bacra, que é uma aldeia habitada por pessoas eternas, em que há contextos em que a gente percebe em que existe uma noção de necrópole, embora não seja efetivamente uma necrópole. Tem influências também de obras como Diário de Pesadelo, de 2002, da Matilda Neves, tá bom? Então, nós temos obras, várias obras que vão influenciar na narrativa da Paula Feby, mas o que eu percebo é que é realmente uma obra diferente de tudo que eu já li. A proposta dela é diferente, a contextualização da morte é distinta de tudo que eu já vi, embora nós comecemos essa obra já com a narrativa por um autor, por um narrador que morrera, e isso se aproxima também de uma obra brasileira que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E em Brás Cubas, o Machado de Assis enuncia, e o autor enuncia que não é uma história escrita por um autor defunto, mas por um defunto autor. E aqui nós temos nessa semelhança, nós estamos de fato diante de um defunto autor e que depois da sua passagem da vida terrena passa a habitar uma nova vida, passa a habitar um novo contexto. Para instigar mais ainda vocês a acessarem diretamente a fonte, eu vou ler as primeiras palavras dessa história. A história que eu vou contar é uma fábula infeliz, como todas sempre deveriam ter sido, se não fossem transformadas pelo Walt Disney ou por algum outro otimista manipulador de criancinhas e pessoas de esperança seletiva. Ou seja, é uma fábula com um pouco de realidade, talvez como todas também. Aqui reside e documenta um narrador que já morreu, e não só morreu, mas se sentiu traumatizado e injustiçado com a própria morte. Com raiva também, preciso admitir. Fazer o quê? Não gostaria de ter morrido. Eu era muito jovem ainda, imagine, 32 anos.
Então, pelo vagar de minha alma, achei essa aldeia e me senti acolhido ao ter encontrado o lugar dos meus sonhos. Um lugar com dor, mas sem fim. Se sou sádico, com certeza vingativo, ainda mais. Masoquista? Não sei, talvez um pouco. Fato é que estou morto e isso é o que mais me deixa puto. Já vi muito mais desse mundo, sou até mais culto do que esses mortais. Disso eu tenho certeza. Se muito mais do que eles, mais o que eu sei ou deixo de saber não significa nada. Afinal, não estou nem sou mais. Estou em Bacra. Bacra é uma aldeia que existe completa e irrestritamente. Todos que neste lugar estão, assim como nós, vieram sem saber quando e de onde, mas estão para sempre. Para eles, ninguém nunca falou sobre a morte, inclusive desconhecem essa palavra. A morte jamais foi ensinada nas escolas deles ou exposta como fato, portanto, ela nunca existiu naquele lugar. Vivem sem que nessas vidas haja essa sombra, sem ansiedade por viver constantemente com um fim que os afugente. Minha gente, essa é a primeira página de Carniça e depois dela nós não conseguimos parar. O que eu acredito que a Paula Feb inaugura é um novo conceito, uma nova abordagem do inferno e muitas vezes essa ideia, enquanto a finitude da vida muitas vezes nos assusta, nos assombra, mas eu confesso que esse horror psicológico nos assombra ainda mais com a ideia de eternidade. Eu recomendo demais essa leitura, eu recomendo demais que vocês conheçam a Paula Feb, porque depois de ter lido Carniça, eu quero muito ler as suas demais obras. E assim eu fico por aqui com mais uma resenha, hoje com uma resenha de uma autora nacional. Vou deixar aqui no box de informações, links para compra também. Então é isso, um beijo e até o próximo.